Então vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior, né, onde tratamos do resultado da operação do nosso projetor P1, né, sobre os elementos do nosso subespaço não degenerado L, né, representado por esse ket L. Tá? Então nesse vídeo vamos pegar algumas das coisas que fizemos no vídeo anterior e utilizá-las agora para calcular o resultado de P0L. Beleza? Então, primeira coisa, são duas fórmulas muito importantes que vão ser no nosso ponto de partida, né? Ambas obtidas no vídeo anterior, que é a própria expressão para o P1L, né? Que isso aqui é a forma, desculpem, isso aqui é a forma antes da gente fazer a expansão, né? A expansão explícita, né, da expressão. E essa é outra expressão que foi obtida mais para o começo do vídeo anterior, tá? Essa daqui de baixo. Então, qual vai ser o nosso ponto de partida? Simplesmente vamos pegar esse valor de P1L e substituir na expressão de baixo e desenvolver, certo? Por que esse truque? Porque a gente vê que ao fazer essa expansão de P1L, também aparece P0 lá do outro lado. Então isso pode ser uma informação útil para a gente, né? Beleza? E vai acabar se mostrando como sendo. Tá? Então, simplesmente vamos pegar essa expressão aqui de baixo, ó, E menos ED. Não, fazer assim. Já que a gente vai repetir, né, essa expressão até o V, então vamos copiá-la, escrevendo aqui. E no lugar do P1L, simplesmente vamos encaixar a expressão que obtivemos antes, né? Já na sua forma como está aqui do lado direito, e tudo isso igualado a zero, certo? Agora, para a gente trabalhar melhor essa expressão, aqui a gente já vê de cara uma simplificação, né? Veja que tem lambda em cima e outro lambda em cima, ambos multiplicando, né? Como são coeficientes, a gente pode permutar à vontade com esses operadores aqui, né? Então o resultado disso vai ser lambda ao quadrado. Então aqui vamos ter lambda ao quadrado P0. Aqui vai sair esse lambda e vamos deixar apenas o 1. Beleza? Agora, o segundo passo é reconhecer o seguinte. Temos um ket L aqui, temos outro ket L aqui, né? Tá uma diferença de dois termos. Então vamos simplificar essa expressão simplesmente abrindo essas contas e colocando como se fosse um termo só agindo sobre um ket L, né? Então vai ser basicamente assim, ó. Aqui a gente vai ter o P0 agindo sobre cada um desses termos, né? Então vamos fazer igual como fizemos no vídeo anterior. É P0, né? Podia ser P0E também, mas vou justificar mais à frente porque que eu estou colocando nessa ordem, né? Menos ED0 P0 menos lambda. Aqui, gente, é o seguinte, P0V P0, né? A discussão que já fizemos anteriormente sobre quanto a comutar o P0 e o V, beleza? Então a gente sabe que o V é um elemento de matriz, o P0, a rigor, ele representa um vetor, né? Tem também uma forma matricial, e matriz a gente não pode comutar assim ao bel prazer, achando que vai dar a mesma coisa, tá? Então por isso que vamos deixar como lambda P0V P0, tá? E repetir o outro termo aqui. Esse aqui a gente não vai precisar fazer nada a respeito, então só vou copiá-lo, né? Encaixar ele aqui, reduzir um pouquinho, certo? E tudo isso está agindo, né, sobre o AutoCAD L, resultando em 0, né? Beleza, e agora o que a gente faz? Vamos usar um outro truque aí manjado que utilizamos no vídeo anterior, né? É simplesmente reconhecer que tem um operador unidade aqui no meio. Operador este que a gente já viu ser o resultado da soma de P0 com P1,
Tá? Então, a rigor, a gente pode encaixar um P0, P1 aqui no meio, que isso não vai alterar a natureza dos nossos cálculos. Okay? Então, ó, simplesmente vamos copiar toda essa expressão. Vamos colar aqui. Né? E no lugar, entre esse parênteses e o L, vamos colocar P0 mais P1, agindo sobre L igual a 0. Né? E aqui algo interessante acontece. Olha só, afinal de contas não íamos fazer isso à toa. Né? Vamos olhar aqui para esse P1. Né? A gente está vendo aqui um produto, né, de dois termos aqui, ó, do parênteses, tipo A mais B, C mais D. É basicamente o que temos aqui. Né? E a gente sabe que a gente resolve isso fazendo a distributiva, certo? Em relação ao C e em relação ao D aqui também. Tá? Olha o que acontece com esse termo D, que nesse nosso caso aqui está simbolizando o P1. Né? Ele vai multiplicar por cada um dos termos do outro parênteses, correto? Então, fazendo isso, né, o que a gente vê? Ó, o P1 agindo sobre P0, a gente sabe o que dá isso. Né? A gente já viu no vídeo anterior, na verdade, na primeira parte, né, o anterior ao anterior, que P0, P1 é igual a P1, P0, e isso aqui dá 0, se anula. Tá? Então, ó, quando eu pegar o P1 e aplicar em P0, todo esse termo aqui ele vai se anular. Tá? E quando eu pegar esse P1, né, e aplicar aqui, ó, sobre esse outro termo, P0, todo esse termo aqui também se anula. Né? O mesmo acontece com esse termo e com esse termo. Ou seja, o produto por P1 anula todo esse termo aqui de dentro. Então, tudo isso pode ser resumido a um produto pelo P0 apenas. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui para não poluir ainda mais. Significa, então, vou continuar aqui no próximo quadro, que todo esse produto, né, ele na verdade a gente pode escrever apenas como P0L. Tá? Toda a parte de P1 vai se anular, então não tem o que a gente somar aqui mais. Beleza? E aí vamos ver o seguinte, ó. Tem a outra propriedade dos operadores de projeção, que diz que P0 aplicado nele mesmo é igual a P0. Tá? Então, isso vai ser especialmente útil nessa parte, né? Porque vamos ver o que eu posso fazer. Ó, deixa eu ver o que seria interessante para a gente simplificar a expressão. Ó, seria interessante a gente tirar esses termos daqui. Né? Por quê? Tirar, eu falo como colocá-los em evidência. Tá? A gente vê que tem sempre um P0 na frente de cada um dos termos aqui, correto? Então, ó, tudo que a gente vai fazer é simplesmente colocar esses P0s que estão aqui em evidência lá fora. Né? Mas, para não retirar esse P0 e esse P0 especificamente, a gente pode olhar para eles como sendo, aqui, ó, bem aqui, P0, P0, e esse daqui também, ó, P0, P0. Tá? Então, quando eu tiro cada um desses P0s aqui da frente, vai sobrar um P0 aqui, ó. Vou tirar esse daqui, esse e esse. Tá? Então, vai continuar tendo um P0 aqui e outro P0 aqui. E ainda consigo colocar em evidência. Por que fazer isso? Só porque eu quero tirar esses P0s da frente do E e do ED0. Tá? Eu não sei se ficou muito complicado, mas a lógica é basicamente essa. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, ó, colocando o P0 em evidência, aqui fora vai ficar o quê? Vai ficar o P0 colocado em evidência multiplicado por esse P0 que já estava aqui. E o resultado disso é P0. Né? Resultado da ópera inteira
tá? Simplesmente podemos reescrever essa equação, né? Podemos reescrever toda essa equação tirando um P0 daqui e outro daqui. Então fica até uma folga de espaço aí maior, né? Certo? Então a gente vê que até a ordem de lambda, né? Esse lambda que aparece aqui, a gente dá para obter a equação para a energia lambda, né? E as autofunções lambda zero, né? Fazendo simplesmente a expansão de Taylor desse AutoCAD L, que também é um recurso que a gente utilizou, né, no vídeo anterior, né? Então, fazendo isso, né, novamente, vamos precisar aqui recortar toda essa equação, só para a gente não ter que escrever tudo isso o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: vou até diminuir aqui um pouco para caber tudo em uma única linha. Aqui tá bom. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente abrir esse cat L como sendo vou colocar aqui de outra cor, né? Podemos colocar como L0 mais lambda L1 mais lambda ao quadrado, né, L2 e assim sucessivamente. Na verdade, nem precisaria colocar esse ao quadrado aqui porque ele não nos interessa, né? Vou até tirar, sobrar mais espaço, né? E tudo isso igual a zero. Só nos interessa o termo até a ordem lambda, tá? Então, vou até anotar, né? Que vamos considerar até a ordem lambda, a ordem de lambda, né? Quer dizer, né? Onde o nosso AutoCAD L é igual a L0. Vou escrever isso direito, né? Aqui no segundo membro, né? No segundo membro, na nossa expansão do L, né? Pois quando a gente considera isso, a gente está considerando que a energia vai tender a ED0, né? Certo? Então, com isso, o que a gente pode fazer, né? Simplesmente vamos reduzir o nosso cálculo da expansão para P0, L0, né? Então, como a gente também só está considerando até a ordem de lambda, onde tem lambda ao quadrado, não nos interessa, tá? Então, o resultado dessa expansão vai ser E menos ED0, né, menos lambda P0V P0, né, aplicado em P0 L0. Né? E isso tudo, né, igualado a zero, é claro. Ok? Então, vamos partir aqui dessa equação novamente. Né? E fazer algumas considerações, né? Como por exemplo, vamos pegar aqui, esse ponto P0V P0, né? Vamos abrir essa expressão, né, na sua forma de fatorial, porque a gente de fatorial na nossa forma de soma, né, de somatório, porque vamos lembrar que P0 é um projetor escrito na base do subespaço degenerado, né? Então é aqueles M0s, ou seja, isso aqui, é um somatório como são dois P0s, vou considerar M e M', tá? De M0, M0, né? Nossa perturbação V, e aqui M'0, M'0. Ok? Então, isso aqui, na verdade, então é
lembrando, né, que essa notação de M0V M'0 nada mais é do que o elemento de matriz VM M'. Né? Então isso aqui pode ser escrito como somatório de VM M', né, de M0 M'0, que é o que sobrou aí depois de usar esse cat e esse bra para poder compor esse elemento de matriz. Né? Então, somatório em M'. Né? Além disso, temos também que P0, L0, né? Também a gente pode escrevê-lo, né? Descrevê-lo como um somatório. Né? É bom, às vezes, fazer esse caminho para a gente não perder o contato, né? O que a gente realmente está fazendo, porque de fato é bem complicado acompanhar o sentido físico no meio de toda essa álgebra, né? Mas vamos lá, na hora de aplicar nos exercícios as coisas vão ficar, pelo menos eu espero, né? Vão ficar um pouco mais claras. Né? Então, P0L0 pode ser escrito como somatório de M'0, M'0, L0. Né? Simplesmente abrir o P0 aqui na forma de um somatório M'. Né? Então, utilizando essas duas informações, né, quando a gente faz isso daqui, ó, o P0V P0, colocar aqui, ó, portanto, faz questão de fazer essa parte bem devagar. Quando a gente fizer essa operação do P0 V P0 e quando esse P0 agir aqui também, né, o P0L, o resultado disso vai ser o quê? Vai ser esse somatório, né? Esse pedaço aqui que corresponde ao P0V P0, né? Aplicado nesse outro pedaço aqui. Como já tem um somatório ali, eu vou colocar só um. Né? Aí, ficar desse jeito. Certo? Onde, quando coloca dessa maneira, a gente vê aqui esse delta, né? Esse produto interno que é o delta, né? Aqui, ó, na verdade, quando eu faço isso dessa maneira, não está muito legal. Vamos colocar aqui, ó, em vez de linha, vamos colocar duas linhas. Tá? P0L, né? Tá, M duas linhas, M duas linhas. Não muda nada não, assim, só para não ficar repetido, né, e descaracterizar a função delta, né? Isso não é automaticamente 1. Isso aqui só dá 1 se M' for igual ao M duas linhas. Tá? Aí, quando isso acontece, isso aqui vai para 1 e a gente vai trabalhar apenas com ou M' ou M duas linhas. Né? Então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui no outro quadro. Opa. Então, ó, resumindo, vamos ter que P0, V P0, aplicado em P0, L0, né? Isso vai ser igual ao somatório, estou só repetindo, né? Porque a gente colocou M' de V M M', quando aquele delta ali, para ele sumir sem fazer a nossa equação cair em uma trivialidade, né, e zerar, ele tem que ter M' igual a M duas linhas, né? Então, no fim das contas, ó, some esse termo aqui e vai sobrar apenas o M'0 L0, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, vamos repetir o M'0 M'0 L0, né? Eu estou esquecendo de alguma coisa? Estou esquecendo desse M aqui, ó.
Então vou deixar esse M aqui de fora, né? Tá? Então, com isso, né, a gente vai ter o seguinte: P0, P0, VP0, tá, já foi feita essa parte, né? Fazer assim, falta ainda considerar o seguinte, né? O P0, L0 aplicado sobre essas energias E menos ED0, tá? Então, ó, colocar assim, ó, da mesma forma, né? Vamos ter E menos ED0, né? E a aplicação do P0, L0. Tá? Isso vai ser igual, como a gente já tem o valor, né, da aplicação de P0 L0, a gente simplesmente repete essas autoenergias, né, e abre aqui ó, aquele somatório que a gente obteve, né, aqui, ó, do P0 L0. Simplesmente esse somatório aqui, só que eu vou colocar ele não com M duas linhas nem nada, colocar só com... Não, se bem que pela unicidade, né, do que a gente está fazendo, vamos só repetir ele. Acho que é melhor assim mesmo. Senão fica um monte de notação diferente, aí, embora isso não mude tanto, mas é bom manter. Aqui, ó, M em duas linhas, 0. Mesma coisa aqui, beleza. Né? Então, isso é a mesma coisa, como eu disse, da gente utilizar o M no local, né? Então, podemos simplesmente reescrever toda essa equação fazendo assim, ó. Vou colocar aqui embaixo para não ficar tão confuso. Tá. Podemos simplesmente reescrever toda essa parte aqui assim, ó. No lugar do M duas linhas colocamos só o M, né? Colocamos primeiro esse coeficiente, porque esse produto aqui interno vai acabar sendo isso, né? M duas linhas 0, L0 e depois o AutoCAD, que é um M0. Né? Então, finalmente a gente pode escrever, né, toda aquela nossa equação da seguinte maneira. Portanto, né, aquela nossa equação que era assim, ó, E menos ED0 menos lambda P0 VP0, né? Tudo isso aqui aplicado em P0L, não, L0, né? Igual a zero, tá? É simplesmente a equação que obtivemos aqui em cima, a qual a gente abriu cada um dos termos em função dos somatórios para ver o que dava para reduzir, né? Então, fazendo isso, ó, dessa equação, a gente pode escrevê-la da seguinte maneira, né? Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso. Vou fazer aqui uma jogada, né? Simplesmente fazer um jogo de sinais e colocar aqui primeiro o lambda, né? Fazer assim, multiplicando toda essa equação por menos 1, né? Então, a gente vai ter esse menos lambda P0 VP0, ele vem primeiro, porque ele está positivo agora, né? E aqui, em vez de inverter os sinais de E e menos ED0, eu simplesmente vou colocar assim, ó, menos E menos ED0, né? Então, E menos ED0
colocar aqui agora um colchete, né? P0L igual a zero, né? Tá, no que isso altera, né, estruturalmente a equação? Não altera ela, mas vai ficar mais claro da gente enxergar aqui uma equação matricial, né? Um cálculo de autovalores, né? Que é o que a gente trabalha na mecânica quântica, porém com essa notação de Dirac, né, que a gente utiliza, ela fica muito mais nítida, né? Por quê? Onde é que está aqui esse cálculo, né, essa equação de autovalores nessa história toda? Vamos simplesmente pegar aqui essa equação, colocar aqui no próximo quadro, né, onde esse lambda P0 VP0, a gente viu que isso daqui era um somatório, cadê o lambda P0 VP0? É esse somatório, né, desse termo de matriz VMM' com esse operador, né? Só que quando isso é aplicado em L0, aqui vai aparecer um L0 no final, tá? Então, ó, é simplesmente esse termo. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Posicionar aqui mesmo. Onde esse somatório, vou colocar ele aqui do lado de fora, um pouquinho mais afastado, né? M', tá? Aqui, ó, vai ficar como eu disse, né, aplicado no L0, então vai aparecer o L0 aqui, certo? Simplesmente quando eu aplicar isso daqui nesse termo, vai aparecer toda essa equação, tá? E a diferença, né, dessas energias, E menos ED0, vai ficar como menos E menos ED0 sim, que a gente já fez nessa parte do P0L. Deixa eu ver como é que fica. Não é o P0L, é isso aqui, ó, a energia agindo nesse sistema, né? Então vai ficar aqui, ó, um M0L0, né? E um M aqui de fora também. Então, ó, vamos pegar esse termo. Não vou nem copiar o somatório, porque eu já tenho ele ali fora do colchete, né? Então, ó, no lugar desse termo, vamos colocar este outro, aplicado em M0, né? E isso tudo igual a zero, tá? Mas o que a gente tem aqui, ó? Temos esse AutoCAD M0 e esse outro AutoCAD M0, né? E com isso a gente pode simplesmente reescrever toda essa equação colocando esse AutoCAD em evidência. Então fica aqui, ó, M', né, de VM M', M'0 L0 menos E menos ED0 aqui é só M, né? M0 L0 e o AutoCAD M0 do lado de fora. Isso igual a zero, né? Então com isso a gente já tem elementos, né,
para poder fazer a correção da energia de primeira ordem desses AutoCADs de ordem 0. Tá? Então, bom, como o vídeo já ficou consideravelmente longo, vou continuar na próxima parte, né? A correção de energia de primeira ordem e depois a de segunda ordem, para a gente finalizar com a forma geral, né, do resultado desse projetor P0 sobre o nosso AutoCAD L. Beleza? Então, até o próximo vídeo.